vamos trabalhar nessa semana a responsabilidade quanto à prática pedagógica docente e apresentar 54 desafios interconectados entre o ensinar e o aprender. Primeiramente, vamos trazer para vocês uma reflexão com relação à reação protetiva. O que vem a ser isto? Tudo aquilo que se desconhece enquanto mecanismo de defesa, de autodefesa e preservação, qual é a reação que se tem? Rejeição, medo e desprezo. Então, quando você tem como mecanismo de defesa, você rejeita, você tem medo, você despreza. Quantas vezes alguém pergunta, você quer fazer isso? Não, não, quero não, não. Vamos viajar de avião? Vamos viajar de avião? Não, tenho medo. Não, mas você consegue, alguém lhe acompanha. Não, vou me perder. Não, vai ter problema. Prova isso aqui. Não, não vou gostar, não quero. Mas, se a situação for de ignorância e deficiência da formação, aí não o que acontece não é uma rejeição. Eu estou trazendo nesse slide uma reflexão que tem o título Reação Protetiva. Muitos professores em sala de aula, na hora que chega uma pessoa surda, o que é que ela diz? Se tiver surdo em sala de aula, eu não dou aula. Se não botar o intérprete, eu não faço. Eu não sei trabalhar com surdo. Ou seja, vai logo rejeitando. Esse tipo de reflexão é um mecanismo de autodefesa e preservação. Pelo medo, por não saber, por não ter sido formado, o professor de imediato rejeita ou despreza. Mas existe um outro tipo de mecanismo, que é o da ignorância e da deficiência da formação. Qual é a reação? Superproteção, privilégios e vantagens. Aí o professor coloca, não, deixa ele comigo que eu resolvo. Passa, dá nota da prova, faz questões mais fáceis, não faz nem prova, ajusta, dá um jeitinho. Professor é intérprete. Então é assim que acontece. Então são duas situações. Ou pela falta de formação, pela falta de competência, ele vai simplesmente superproteger e dar privilégio, ou ele vai num mecanismo de autodefesa por não conhecer, rejeitar e não querer ficar junto. Então são duas situações de conflito muito forte, de tensão muito forte, que existe em sala de aula. Daí, para que eu possa provocar em você uma reflexão mais amadurecida sobre esse tema, que tal começar a mexer com suas crenças, com seus valores, trabalhar sua intuição, buscar metas, ter uma visão de futuro, ter uma visão mais positiva, ter um propósito em cada uma das suas ações e até o patrocínio, o apoio de alguém que vai chegar para poder te ajudar e orientar. Daí você pode projetar o futuro com uma possibilidade mais segura, mais tranquila. Vivendo esses valores, com equilíbrio, com confiança, com responsabilidade e autoconsciência. Mas para que você possa ter essa perspectiva de futuro, você tem que explorar o seu presente. E o que é que tem no seu presente? Necessidade de articulação, de reconhecimento da sua possibilidade, da sua potencialidade e da sua formação. Você vai ter que ter claridade, clarificação no seu processo de compreensão de mundo e de como você tem possibilidade de mudança. Aceitar o desafio e contra o desafio, mas buscar alternativas intuitivas, questionando, ouvindo as pessoas, buscando as experiências de cada um. Então você não está sozinho nesse campo de batalha, mas você também não pode ficar com vaidade e achando que se resolve tudo sozinho. A necessidade de buscar a interação com outras pessoas, com outras experiências é muito grande, é muito importante. E daí Paulo Freire diz assim, quando o homem compreende a sua realidade, pode levantar hipóteses sobre o desafio dessa realidade e procurar soluções. Assim, pode transformá-la e o seu trabalho pode criar um mundo próprio, seu eu e as suas circunstâncias. Diante de um dilema, o que eu preciso para ensinar, e na perspectiva do ensinar ou aprender, eu tenho várias questões a serem analisadas. Primeiro, ensinar o quê? O que é que eu preciso ensinar? E quem é o meu sujeito aprendente e ele vai aprender o quê? Como e de que forma ele vai aprender que possa servir para ele? Quando ele vai aprender, qual o tempo que vai levar? Por quem e para quem? Qual a frequência, a ritmicidade? Para que ele tem necessidade de aprender?
São perguntas que as pessoas surdas e ouvintes podem fazer a todo momento em relação aos conteúdos escolares, por exemplo. Qual o nível de significância, de aplicabilidade desse conhecimento para a escola, para a vida, para a formação profissional? Qual a utilidade, a motivação, qual o interesse que se tem para esta aprendizagem? Qual o desejo, a necessidade e o valor que é dado para cada processo deste? E o que se vai ganhar com isto enquanto perspectiva de vida, de formação profissional, de interação com o mundo? Mas para isso é preciso conhecer. E aos poucos, quando eu vou conhecendo determinado conteúdo, determinado tema, determinada situação, eu vou crescendo. Esse crescimento ele precisa ser também vindo com desenvolvimento. Este crescimento ele precisa estar articulado diretamente com o desenvolvimento. Porque crescer sem desenvolver é um furo. Mas para desenvolver você tem que vivenciar. E quando você vivencia, você se expõe, você corre riscos. Esses riscos, você de repente compartilhando com outras pessoas, os riscos diminuem. E você passa a ter um processo de repasse junto com o outro, convivendo com o outro, compartilhando com o outro. E nesse compartilhamento você passa a reproduzir situações diferenciadas de aprendizagem. Diante dessa produção, você pode ter um formato que ajude você a compreender e instruir para outras pessoas, orientando, agindo, definindo, contribuindo para outras situações. E daí você pode doar-se enquanto ser humano. Pode se aproximar do outro para poder o outro perceber e perceber-se envolvido, engajado. Mas tudo isso é amar. Porque você, a partir do momento que ama o outro, tem um sentimento de respeito, você passa a tolerar e passa a se dedicar mais. Então, o que eu preciso para ensinar e aprender? Eu preciso aprender, eu preciso me apropriar, eu preciso conhecer a realidade, eu preciso dominar a realidade e reproduzi-la. Reproduzi-la a todo momento para que eu possa refazer esse processo de aprendizagem numa continuidade dinâmica de construção e reconstrução. E daí eu vou repetir. Vou repetir porque eu vou treinar. Vou treinar e vou ter perdas. Vou ter fracassos, vou ter erros. Mas vou ajustar cada vez mais. Mas vou ajustar cada vez mais para o desenvolvimento e o crescimento. Mas também eu vou ter dúvidas. Na dúvida eu vou investigar. E quando eu tiver dúvidas, se estiver investigando, eu vou questionar. No questionamento eu vou desenvolver interesse. E com interesse eu vou transformar o mundo. Porque ele passa a estar nas minhas mãos. São situações que podem responder parcialmente ou totalmente o que eu preciso para ensinar e aprender. Mas só você individualmente vai poder assumir o seu papel diante da dinâmica desse processo do ensino e aprendizagem. Assim, é preciso ser exemplo, é preciso ter empatia, é preciso ter motivação e autorrealização.